Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre um caso importante que o Supremo Tribunal Federal decidiu, que envolveu o assunto do amianto. Um caso bastante rumoroso e que tem uma série de conexões com assuntos como federação, relação entre a União e os estados, sobretudo, aspectos de controle de constitucionalidade, princípios constitucionais, inconstitucionalização ao longo do tempo e relações de tratados internacionais também com a ordem interna. Então, o que aconteceu? Qual era a discussão nesse caso? Primeiro, amianto é uma substância que em décadas passadas era muito usada na construção, sobretudo, e que se observou, pesquisas foram concluindo, que fazia muito mal à saúde, causava, enfim, doenças graves e sérias. E ao longo do tempo, no plano internacional, no Brasil, essa discussão foi sendo incorporada e foram sendo proibidas utilizações do amianto e a discussão técnica científica foi se desenvolvendo e alguns sustentavam que algumas formas de amianto, quer dizer, havia várias modalidades ou apresentações, algumas seriam mais seguras ou algumas utilizações seriam seguras, outras não. Enfim, o fato é que no Brasil, em 95, uma lei federal disciplinou essa matéria, proibiu uma série de utilizações e de tipos de amianto e permitiu a utilização de um determinado chamado crisotila dentro de algumas circunstâncias e condicionamentos. Muito bem, essa lei federal então estava vigendo, mas o debate técnico internacional continuou e já aí na década de 2000, vários estados da federação aprovaram leis estaduais, portanto, criando restrições adicionais, além daquelas previstas na lei federal, e em alguns casos proibindo completamente a utilização de qualquer tipo de amianto, inclusive o crisotila, que a lei federal permitia. Muito bem. Começou então uma discussão jurídica acerca da validade dessas leis estaduais em face da lei federal. E com o tempo se discutiu realmente até a própria validade da lei federal. Como é que o Supremo foi se manifestando, se posicionando sobre esse assunto ao longo do tempo? E é muito interessante porque o entendimento do Supremo foi, de certo modo, evoluindo. E a gente pode identificar quatro fases principais que, enfim, culminaram num posicionamento majoritário e esse julgamento, esse conjunto de julgamentos foi concluído o ano passado, em 2017. Na primeira fase, o Supremo, boa parte dos ministros, tinham a tendência de entender e de decidir que as leis estaduais, que eram mais rígidas no tratamento do amianto, em comparação com a lei federal, que essas leis estaduais seriam inconstitucionais. Inconstitucionais por quê? O Supremo estava interpretando o que ele faz com relativa frequência, o artigo 24 da Constituição, que distribui competências concorrentes legislativas, atribuindo à União normas gerais e aos estados competência suplementar. E existe uma tendência, em muitos casos, do Supremo considerar que a lei estadual não pode dispor de forma mais rígida ou de forma incompatível, eventualmente, com a lei federal. E há uma grande discussão sobre isso, até que ponto as normas federais são normas gerais e até que momento elas passam a invadir a competência dos estados e vice-versa. Nesse caso, nesse momento inicial, que eu estou chamando de fase 1 para fins didáticos, o Supremo tendia a achar que as leis estaduais eram inconstitucionais porque, enfim, a lei estadual proibia o uso, a lei federal permitia, havia uma incompatibilidade, a competência dos estados não podia se contrapor à competência da União para normas gerais. Isso foi num primeiro momento. Num segundo momento, o Supremo examinou, houve uma ADIM contra a própria lei federal, a lei de 95, a lei federal. Se ajuizou uma ADIM contra essa lei e o Supremo entendeu por 5-4 que a lei federal seria inconstitucional. Só que 5 votos não eram suficientes para declarar a inconstitucionalidade da lei federal, já que a Constituição exige a maioria absoluta. De modo que essa decisão, essa manifestação do Supremo, ela acabou com uma conclusão um pouco estranha para quem não está muito familiarizado com as regras de controle de constitucionalidade, porque a maioria entendeu que a lei federal seria inconstitucional, mas a declaração de inconstitucionalidade não aconteceu porque você não teve uma maioria absoluta.
de modo que a lei federal, em tese, continuou. E qual era a discussão da inconstitucionalidade? Que 5 ministros concordaram, porém não o suficiente naquele momento para declarar a norma inconstitucional. A discussão envolvia o seguinte: a lei era de 95, com o passar do tempo, a gente já estava, mais de 10 anos já tinham se passado, mais de 20 anos já tinham se passado e essa lei não foi revista. Quer dizer, os tratados internacionais, e aqui entramos na questão da relação dos tratados, que previam proteção do trabalhador, proteção à saúde, exigiam revisões periódicas da legislação para adaptação às novas informações técnicas. E essa lei não teria sido atualizada, de modo que ela teria se tornado inconstitucional ao longo do tempo. 5 ministros entenderam dessa forma, mas isso não foi suficiente para declarar a norma inconstitucional. E aí tivemos uma terceira fase em que o Supremo começou a examinar novas ADIs contra leis estaduais, porque foram vários estados, várias leis estaduais, e aí nesse terceiro momento o Supremo então começou a examinar as leis estaduais, e agora o Supremo entendeu nessas leis estaduais, ao examinar essas leis estaduais, que essas leis estaduais eram válidas e declarou incidentalmente, no âmbito dessas ADIs contra leis estaduais, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da lei federal. E aí o Supremo entendeu que, naquela mesma linha de argumentação, a lei federal de fato se tornou inconstitucional ao longo do tempo e, portanto, se tornando ela inconstitucional, a competência passaria a ser plena dos estados e as normas estaduais eram válidas. Por fim, na quarta e última fase, o Supremo atribuiu a essa decisão incidental de inconstitucionalidade da lei federal caráter erga omnes e vinculante. Portanto, uma decisão que declarou a lei federal inconstitucional incidentalmente no âmbito das ADIs que tinham sido ajuizadas contra leis estaduais, ele atribuiu a esta decisão efeitos vinculantes, de modo que hoje a lei federal foi declarada inconstitucional no âmbito dessas ADIs que discutiam as leis estaduais, e as leis estaduais passaram a ser consideradas válidas e a disciplinar integralmente a matéria, até que, eventualmente, venha outra lei federal tratando de normas gerais. Esse foi o percurso que o Supremo fez ao longo dos últimos anos acerca desse assunto. Esse é um entendimento que foi consolidado nesse momento, de modo que houve uma rearrumação ali ao longo do tempo, tanto nas relações federativas entre União e Estados, quanto na percepção de como que o desenvolvimento tecnológico impactou a constitucionalidade de uma lei ao longo do tempo. A gente fica por aqui, espero que tenha sido útil, até a próxima.